No vídeo de hoje eu converso com vocês sobre o tema de opções com criptoativos, que embora seja um mercado cheio de possibilidades e oportunidades, é ainda pouquíssimo explorado por brasileiros, principalmente quando o assunto é criptomoedas. Pensando nisso, hoje preparamos aí um tutorial dentro da corretora Bybit, separando para vocês os conceitos básicos, os pilares principais e como funcionam as operações na prática dentro dessa corretora, que possibilita operações com margem em stablecoins, ou seja, em ativos que não apresentam volatilidade. Segura aí que tudo isso vem logo após a vinheta. Vem comigo! Fala família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruno. Como já adiantamos na abertura desse vídeo, hoje trataremos inteiramente sobre o tema de opções com criptoativos. E já aproveitando para darmos o pontapé inicial para que ninguém perca tempo aqui, vamos falar um pouquinho sobre o significado desse mercado, no que se condiz o mercado de opções. Para você que está escutando pela primeira vez, pode parecer um pouco complicado, mas no decorrer do vídeo, também explicando na prática com vocês como funcionam as operações, vai fazer muito provavelmente mais sentido. Mas vamos à definição. As opções fazem parte do mercado de derivativos, mercado de futuros, e são basicamente contratos onde existem compradores e vendedores, assim como qualquer mercado, de um determinado ativo, realizando especulações futuras sobre o seu preço. Como estaremos realizando o tutorial dentro da Bybit, na prática, estaremos disponibilizando 3 mercados, onde olharemos na prática com vocês o mercado de opções com Bitcoin, Ethereum e Solana, onde nesse momento, no momento da gravação desse vídeo, são os mercados oferecidos pelas principais corretoras que oferecem o mercado de opções como oportunidade para os seus clientes. Bom, passando agora um pouquinho para duas palavrinhas bem importantes desse mercado, as famosas puts e as famosas calls. Existem alguns tipos de operações que podem ser feitas dentro desse mercado. Hoje estarei explicando para vocês e demonstrando na prática algumas delas e, claro, de nível básico para que não fique muito confuso, mas para você que quer aumentar o seu conhecimento e possivelmente saber outras oportunidades de operações nesse mercado, muito em breve teremos explicações mais adiante, ou seja, de nível um pouco mais avançado dentro do nosso curso da Liga Cripto. Se você está assistindo nesse vídeo no momento que ele não foi publicado, ou seja, um tempo depois, consulte aqui abaixo a descrição e você então terá acesso ao material que disponibilizamos dentro do nosso programa Plano B. Voltando ao que interessa dentro desse mercado, existem operações de call e operações de put. E geralmente operações de call significam onde existe uma possível projeção para uma alta no preço daquele determinado ativo. E para put, como já aponta o sinal para a gente, é justamente o contrário, justamente uma possível queda desse ativo. E agora falando para vocês os tipos de operações básicas disponíveis dentro desse mercado. É claro que existem muitas outras travas de altas, travas de baixas, coisas que você consegue fazer para justamente aumentar o seu nível de proteção, possivelmente realizar um hedge, aumentar a sua lucratividade, enfim. Mas tudo se condiz nisso aqui. A primeira delas, compra de call. Ganha o direito de comprar o ativo objeto pelo preço pré-determinado. Na venda de call, se obriga a vender o ativo objeto pelo preço pré-determinado. Na compra de uma put, ganha o direito de vender o ativo objeto pelo preço pré-determinado e numa venda de uma put, se obriga a comprar o ativo objeto pelo preço pré-determinado. Bom, falando assim de maneira rápida e de palavras bem similares, pode parecer que é um mercado bem complicado, mas na prática isso de fato é bem descomplicado e eu vou mostrar com vocês cada uma dessas operações ao vivo aqui durante esse vídeo. Tanto de compra de call, de venda de call, compra de put ou venda de put. Mas para adiantar para vocês, geralmente como compramos uma operação de call, significa que aquele investidor está bem otimista com o mercado. Ou seja, ele está comprando um papel ou um contrato de um determinado ativo que ele acredita que vai ter uma alta bem interessante. Já o vendedor da call já acredita que esse ativo possa até subir, mas não vai subir tanto. E por isso ele se obriga a vender esse ativo caso o preço chegue naquele nível que ele havia vendido. E claro, compra de put é a mesma coisa que a call, só que ao contrário, você acredita que aquele ativo está com uma forte tendência de baixa e você, ao comprar uma opção de put, você então vai ter uma valorização caso esse ativo de fato
tenha uma forte queda. O vendedor de put já acha que pode acontecer o contrário, que aquele ativo até pode ter uma possível queda, mas não vai chegar naquele nível do contrato que ele se obrigou a comprar caso o ativo objeto esteja naquele preço pré-determinado. Vai fazer mais sentido quando mostrarmos a operação na prática, eu prometo. Passando para o próximo slide, antes de entrarmos definitivamente na prática desse mercado, até para que esse tutorial não fique com mais de 20, 30 minutos, vou explicar para vocês quais são os pilares importantes para que você tenha em mente no momento de procurar uma possível oportunidade ou iniciar até mesmo dentro de uma operação. A primeira coisa é o strike, ou seja, o nível de preço que você está comprando uma call, está vendendo uma put, vendendo uma call ou até mesmo comprando uma put. Então, basicamente, é o nível de preço daquele determinado ativo da sua escolha. O vencimento vai ser quando essa operação estará vencendo. Como se trata de um mercado futuro, obviamente estaremos apostando na alta ou na baixa de um determinado ativo, que no caso, no exemplo de hoje, será o Bitcoin. E, obviamente, se tratando de uma opção de um ativo, ele existe um período ali de vencimento, onde aquela opção será liquidada, onde o vendedor da put ou o vendedor da call receberá o seu prêmio, caso aquela operação vire pó e vá ao favor dos vendedores, ou então os compradores de put e os compradores de call receberão aí um rendimento em cima daquele papel, em cima daquele contrato de compra que eles anteriormente realizaram a compra. Então, vou explicar para vocês na prática, como eu falei, vai fazer mais sentido, mas tenha em mente que todas essas operações possuem uma data de vencimento. E dentro do mercado de criptoativos, por ser tão dinâmico e volátil, existem operações disponíveis para todos os dias. Já dentro da B3, por exemplo, a gente não tem toda essa periodicidade, né? Geralmente eles são operações mensais, né, de 3 semanas ou até um pouco menos, mas não costumam ser operações diárias, semanais, mensais, como no mercado de opções dentro do mercado de criptoativos e também na Bolsa Americana. Bom, e por último e não menos importante, o tipo de ordem que você estará realizando. Basicamente uma compra de uma call, uma compra de uma put, uma venda de uma call ou uma venda de uma put e, claro, a premiação por essa operação. Afinal, todo esse mercado se baseia na premiação que o comprador de put e de call está se colocando a pagar para aquele possível vendedor de put e de call que vai se obrigar a comprar ou vender aquele determinado ativo. Lembrando sempre que quem compra uma opção de put ou compra uma opção de call tem o direito de exercer aquela operação. E já quem vende uma put e vende uma call tem a obrigação de honrar com aquele compromisso caso a operação vá contra as ideias aí do vendedor de put e de call. Bom, tendo dito isso, galera, já iniciamos aí essa parte introdutória do mercado para vocês, os pilares principais, no que consiste uma put e uma call, e agora entraremos na parte prática deste vídeo, onde eu abrirei a partir de agora a corretora Bybit. Inclusive, se você ainda não tem uma conta nessa corretora, logo aqui abaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado, temos o link da Liga Cripto, onde você consegue abrir a sua conta não só gratuitamente, como também concorrer a bônus aí de primeiro depósito. No momento que eu estou gravando esse vídeo, muito provavelmente vai diferir do bônus que você está assistindo. Então, os bônus costumam mudar bastante, esteja sempre antenado aí para a criação da sua conta, para que você não perca esse bônus aqui de primeiro depósito, que costuma ser bem bacana. Bom, família, já estou aqui dentro da corretora Bybit e a partir de agora vou realizar com vocês o passo a passo, demonstrando inclusive para você que não está conseguindo visualizar o mercado de derivativos aqui dentro da corretora, como você faz para aparecer de fato esse mercado e começar aí a realizar eventualmente o seu depósito e as suas operações. Bom, clicando aqui nesse globo no canto superior direito, depois de já criar a sua conta, você então poderá alterar a linguagem aqui da sua plataforma para inglês ou então qualquer outro que você tenha familiaridade. Feito isso, vai aparecer aqui em cima o mercado de derivativos, como vocês já podem notar por aqui. E dentro desse mercado de derivativos, o SDC Options aqui, onde teremos a oportunidade de tradar, como já falei anteriormente, em 3 mercados. Mercados de opções com Bitcoin, Ethereum e Solana. E vale lembrar que todas as nossas operações aqui dentro da Bybit estarão utilizando o SDC
como margem, ou seja, para garantia das nossas operações. Então, se você compra uma put, compra uma call, vende uma put ou vende uma call, a garantia utilizada e o prêmio recebido também será em USDC. Tudo aqui é feito no ativo não volátil, na stablecoin. Já em outras corretoras, que já fizemos outros tutoriais aqui no canal e você pode consultar na descrição, você opera com margem no criptoativo, ou seja, utilizando o seu Bitcoin como margem. Então é bem legal para você, por exemplo, que nesse momento não tem interesse em comprar Bitcoin ou então está querendo ficar dolarizado, você consegue tirar cascalhos aí de forma bem inteligente utilizando o mercado de opções e a sua margem em dólar, ou seja, a sua margem em USDC. Mas lembre-se, o portfólio que você deixa dentro de corretoras são portfólios somente para trade, hein, galera? Não vai errar e deixar todo o seu portfólio dentro de corretoras, porque corretoras não servem para custódia, apenas para tradar. Lembre-se disso. Mas antes de começarmos, vou demonstrar de forma bem rápida como você pode depositar fundos aqui dentro da Bybit para começar a tradar. Bem simples. Clicou aqui em Assets, você clica em Mercados Spots, ou então já temos aqui a opção de depósito ou então saque, beleza? Então no caso aqui seria depósito, mas clicando ali em Spot fica até mais simples de explicar para vocês. Aqui dentro vocês podem notar que eu já vou ter um saldo na moeda USDT, e aí para você mandar o USDT aqui para dentro é bem simples, basta clicar em depositar e pegar o endereço de escolha. Ou então, caso você já queira acelerar o processo, você já deposita em USDC, que vai ser inclusive a moeda utilizada nesse tutorial e também nos mercados de opções da Bybit para você tradar nesse mercado. O USDT não está disponível para trade, somente o USDC. Então, como eu tenho aqui o saldo em USDT, estaremos acessando o mercado de trade aqui rapidinho e procurando aqui dentro de Spot o par USDT, USDC, para que a gente faça essa conversão aí dessas duas stablecoins e tenha então o USDC na nossa carteira disponível para trade ao invés de USDT. Vou fazer esse trade rápido, já venho com vocês. Já fiz o nosso trade bem rapidinho. Nesse momento, inclusive, que eu estou gravando esse vídeo, a Bybit está com uma mega promoção para você que ainda não possui conta. Eles estão com zero taxa no mercado Spot, ou seja, essa trade que eu acabei de fazer de trocar o USDT por USDC, eu não paguei nenhum tipo de FII. E para você que quer comprar outros ativos, Bitcoin, Ethereum, XRP e etc, aqui dentro do mercado Spot e holdar para longo prazo, você não paga nenhum tipo de taxa no momento da gravação desse vídeo. Vale lembrar que isso não vai durar para sempre, é apenas uma comemoração a 10 milhões de usuários da Bybit no mundo inteiro. Depois que temos então o nosso USDC aqui dentro, nós estaremos transferindo esse ativo para dentro do mercado de derivativos com o USDC. E aqui dentro temos opções de transferir. Temos no caso o nosso saldo que está em Spot, como vocês podem ver aqui, e queremos levá-lo até o USDC derivativos, ou seja, clicamos aqui e então agora vamos selecionar a moeda que queremos transferir. No caso temos aqui o USDC e por isso clicamos em All e prontinho. Todo o nosso saldo de USDC será transferido para nossa carteira de derivativos em USDC. Feito isso, não existe nenhum tipo de custo para tudo isso, tá, galera? Isso aqui é totalmente gratuito, essa transferência de uma carteira para outra. Clicou aqui, a nossa carteira já estará então equipada com quase aí $1.800, que vai servir como margem para as nossas operações. Agora sim, estamos prontos para iniciar no mercado. Clicou aqui em derivativos e na quinta opção clica no mercado de opções aqui, ó, USDC derivativos, e você já vai cair nessa telinha aqui cheia de informações e muito provavelmente já vai ficar preocupado porque tem muita informação na tela, mas fique calmo que é bem simples. Eu costumo tradar somente no mercado de Bitcoin, tá? Até por possuir uma volatilidade menor do que Ethereum e Solana. Caso você queira se aventurar, sua conta sempre em risco. E vale lembrar que tudo que estamos trazendo aqui é apenas um conteúdo educativo e nada é um conselho financeiro. Aqui dentro nós temos já algumas datas. Lembra que eu comentei com vocês sobre aquele pilar de vencimento? É justamente as datas que vão constar aqui, ó, 18 de novembro, 19 de novembro, 25, 2 de dezembro. Vocês podem notar que existem operações diárias, semanais, mensais, até mesmo semestrais, caso você queira desbravar aqui dentro todo esse mercado. E agora nós temos o tipo de operações a cada lado da tela. Do lado esquerdo nós temos as calls, do lado direito nós temos as puts. Eu geralmente costumo trabalhar vendendo puts ou vendendo calls. O que significa isso? Significa que eu vou receber um prêmio por essa venda da minha operação, ou seja, essa venda dessa minha opção, onde um comprador de call ou um comprador de put vai estar me pagando um valor para ter o direito de comprar naquela data de vencimento. Agora, como acontece isso de fato? Como vocês podem notar aqui, essa data do 18 de
novembro está um pouco perto. Eu vou colocar aqui para a semana que vem, para o dia 25 de novembro. Nesse momento, o Bitcoin está sendo negociado em 16.600 ali em uns quebrados. E vimos uma forte tendência de queda aí nos últimos dias, onde ele saiu de 21 para casa dos 16. E caso você tenha identificado que essa possível queda ocorreria, o que você faria nesse cenário como uma forma de tentar proteger o seu possível capital que está exposto a essa volatilidade? Como estamos utilizando margem em stablecoins, você poderia, por exemplo, comprar uma put aqui em níveis interessantes, em 18, 17 mil ou até mais baixo do que isso. Naquele momento que o Bitcoin estava a 21, muito provavelmente você pagaria um valor bem baixinho por essa opção de compra de put nesses níveis baixos, e com a volatilidade do ativo para baixo, ou seja, a seu favor, dessa compra que você realizou, a sua opção estaria valorizando aqui. Você teria, no entanto, um prejuízo no seu portfólio que está exposto a essa volatilidade, ou seja, o seu Bitcoin está lá na sua carteira descentralizada, e aqui dentro dessa operação teria um certo lucro, porque você pagaria aí cerca de 50, 60 dólares nessa opção de compra de put e teria aí um retorno bem favorável, que nesse momento, para quem comprou essa put aqui em 16.500, está conseguindo vendê-la a mais ou menos aí uns 560, 550 dólares. Agora, digamos que a gente esteja visualizando uma operação para o dia 25 de novembro. Eu acredito que o Bitcoin não vai perder aí esse ponto de suporte de 13 mil, ou quem sabe até inferior a isso, ali na casa de 12 mil dólares. Nesse momento, caso eu tenha de fato esse pensamento, ou seja, entendendo que essa operação pode ser uma operação lucrativa, e aí, claro, você vai utilizar todos os fundamentos que você puder a seu favor, análise gráfica, o cenário macro, a tendência do ativo e outros aspectos também, e aí vai se expor ao risco. Nesse momento, eu, por exemplo, venderia aqui uma put na faixa de 13 mil dólares, onde o Bitcoin teria que cair mais de 20% do seu preço atual para que então a gente começasse a ter prejuízos. E qual seria o meu prêmio por essa operação? Eu receberia nesse momento, do que os compradores dessa put estão querendo pagar, 50 dólares a cada um Bitcoin vendido. E aí vale lembrar que, mesmo tendo 1.700 dólares, eu consigo alavancar esse meu patrimônio e vender mais opções de vendas de put do que eu de fato poderia com 1.700 dólares. Ou seja, já entraria em jogo aqui nesse caso a alavancagem, beleza? E a mesma coisa pode ser feita do lado contrário. Digamos aqui numa operação de call, você acredita que o Bitcoin, por exemplo, não vai ter uma valorização nos próximos dias, ou então, melhor dizendo, até a sua próxima data de vencimento do dia 25 de novembro dessas operações aqui, e você pode, por exemplo, vender uma call ali numa região de 19 mil dólares ou de 18.500 e pegar uma premiação nesse momento de 80 dólares. No entanto, antes de realizarmos uma operação na prática, vale lembrar que se você vende uma put e vende uma call, o seu prêmio, ou seja, o seu ganho nessa operação, ele é limitado àquilo que você se propôs a receber pelo comprador daquela operação, seja de put ou seja de call, que nesse momento aqui para o dia 15 de novembro, como eu comentei, no patamar ali de preço de 13 mil, preço de strike 13 mil, seria 50 dólares o nosso ganho total na operação a cada um Bitcoin vendido. Só que, qual que seria o meu prejuízo? Caso o Bitcoin comece a cair de 13 mil, 12 mil, 11 mil, o meu risco é perder tudo aquilo que eu possuo como margem. Então, geralmente, para operações de venda, o seu risco é ilimitado, ou seja, a sua perda é ilimitada e o seu ganho acaba sendo limitado, ou seja, você só pode ganhar aquilo que você se propôs a receber pelo comprador de put e o comprador de call. No caso contrário, ou seja, pelo cara que está comprando uma put ou comprando uma call, entendendo que vai haver um movimento de queda ou um movimento de alta garantido, na opinião dele, ele tem o ganho ilimitado e a perda limitada. Por quê? Porque caso a gente compre aqui essa put na região de 13 mil dólares, entendendo que o Bitcoin vai ter sim uma grande queda até o dia 25 de novembro, essa operação aqui, quando chegar mais próximo do seu vencimento, vai ter uma volatilidade nesse preço aqui de 50 dólares. Ou seja, se o Bitcoin começa a perder os 16, perde os 15, perde os 14, logicamente está mais perto dos 13 mil dólares. Ou seja, para aquele cara que vendeu a put,
ele já começa a ficar com um risco ali interessante, ou seja, ele já começa a ter possibilidades de prejuízo nessa operação, o que faz com que o comprador desse contrato de put comece a ter a sua opção valorizada no mercado. Então ela não vai estar mais custando $50, ela vai estar custando 200, 300, 400, vai depender aí da volatilidade do ativo e quanto tempo falta para a finalização daquele contrato. Portanto, a nível de risco, muito provavelmente será menos arriscado operar comprando puts e comprando calls do que de fato operar vendendo puts e vendendo calls. Mas para isso, para que você não perca dinheiro comprando puts e comprando calls, você precisa estar muito embasado sobre os fundamentos daquele ativo e ter certeza, obviamente, que aquele ativo vai ter uma movimentação a seu favor para que você então não venha a ter prejuízos. Até porque se nós comprarmos aqui essa put na casa de $12 mil com a data de exercício no dia 25 de novembro, se no dia 21, 22, 23 e nos dias que antecedem basicamente o dia 25 de novembro, que é a data de exercício da nossa operação, o Bitcoin se mantiver bem longe do patamar de 12 mil, a nossa opção de compra de put nessa região de preço, por mais que a gente tenha pago somente $30 nela, nesse valor aqui atual, como a gente pode notar, que é o que o comprador de put está querendo pagar, nós teríamos então um total prejuízo. Por quê? Porque o Bitcoin não chegou perto da região de $12 mil, o que significa que aquele nosso dinheiro apostando na queda do ativo acabou virando pó. Ou seja, nossa perda é limitada, tudo que podemos perder é apenas $30, no entanto, não temos nenhum tipo de ganho, até porque o ativo ficou bem longe daquela região de preço que nós havíamos comprado. A mesma coisa funciona para call. Se a gente acredita que o Bitcoin vai ter uma movimentação expressiva nos próximos dias, eu então, entendendo isso, compro aqui essa call, por exemplo, na casa de 18.500. Vou pagar aí mais ou menos 95, $100, mas se perto do dia 25 de novembro o Bitcoin tiver uma forte queda ou não expressar nenhum movimento interessante ali de alta, muito provavelmente o valor dessa opção aqui vai oscilar de forma negativa e nós estaremos tendo então prejuízos nessa operação. Então, obviamente, se o Bitcoin não foi a nosso favor, a nossa operação de compra de call não teve nenhum tipo de lucro e então tivemos esse prejuízo de $100. Bom, família, e agora sim realizaremos na prática uma operação e vale lembrar que essa operação é apenas um teste, não tem nenhum tipo de estudo e fundamento por trás dela, é apenas para mostrar para vocês como funciona para lançar uma operação a limite ou a mercado, seja ela de compra de put, compra de call, venda de put ou venda de call, funciona da exata maneira que eu vou mostrar nesse momento do vídeo. Como vocês podem notar, eu tenho mais ou menos ali um pouco mais de 0.1 Bitcoin de forma dolarizada, ou seja, temos aí em torno de $1.700, se o Bitcoin está 16.900, ou um pouco mais de 0.1 se a gente fosse fazer a conversão nesse momento. E aí o que a gente vai fazer? Bom, coloquei a data de exercício aqui para o dia 25 de novembro, vale lembrar que você consegue trocar a data aqui nessa data de expiração e colocar por período que você quiser. Nesse momento faltam 7 dias e 7 horas para execução dessa operação e aqui estão as premiações, como já falamos, dos compradores e dos vendedores de put e de call, como já comentamos também. Bom, sem fazer nenhum tipo de estudo, eu acho o nível de $14 mil para o dia 25 de novembro interessante para se operar, as premiações estão razoáveis. O que temos de opções aqui? Basicamente podemos comprar essa opção de put a $14 mil, o que estaríamos apostando numa queda do ativo até o dia 25, ou seja, fazendo com que a nossa opção de compra valorizasse até esse período de expiração do dia 25, como vocês podem notar aqui, ou então poderíamos vender essa put entendendo que o Bitcoin não vai fechar em níveis inferiores a $14 mil nessa data de escolha que foi do dia 25 de novembro. A nossa premiação vai de acordo com aquilo que nós definirmos. Se nós definirmos operar em limite, poderemos colocar uma ordem aqui de acordo com a nossa vontade. Por exemplo, nesse momento aqui os vendedores estão pedindo $105, eu posso, por exemplo, pedir 150 e a minha operação vai ficar no mercado até que então algum comprador queira pagar isso pela minha venda. Ou então podemos simplesmente clicar aqui a mercado e definirmos uma compra ou venda a mercado, ou seja, nós vamos pegar o preço que os compradores estão comprando ou vendendo nesse momento aqui automático, ou seja, a corretora basicamente exerce essa operação para a gente a mercado mesmo.
mesmo. Agora eu vou primeiro realizar uma operação de venda para vocês verem a margem que a gente vai utilizar e depois uma operação de compra para vocês fazerem essa comparaçãozinha também, que é bem interessante. Aqui nós vamos colocar quantos bitcoins nós desejamos então operar. Como vocês podem ver, eu tenho 0,1 ali mais ou menos se a gente for fazer a conversão. Então se eu colocar aqui um bitcoin, eu vou estar utilizando basicamente toda a minha margem, o que significa que o meu risco está muito maior. Eu estaria alavancado no mercado em 10 vezes aí praticamente. Então o ideal é você não se alavancar muito, até para que você tenha menos risco também, afinal você já está operando vendido, ou seja, o seu risco de perda é ilimitado e você pode perder toda a sua margem. Então digamos que eu tenho interesse de operar aqui meio bitcoin vendido nessa operação de put, tá? A gente então estaria utilizando $855 da nossa margem, como vocês podem já notar aqui, e aqui embaixo nós temos o nosso PNL, ou seja, se nós estamos definindo uma operação a mercado, significa que nesse momento o comprador está querendo dar para o vendedor $80, e como nós estamos operando meio bitcoin, significa que receberemos metade então desses $80, ou seja, já aparece aqui para a gente $40 de PNL vai ser o nosso lucro nessa operação. E para isso, para que a gente embolse o nosso lucro, basta o Bitcoin se manter acima dos $14.000 até a data de expiração no dia 25 de novembro. Simples. Caso o Bitcoin comece a ter movimentações contrárias à nossa posição, ou seja, significando que ele vai baixar de $14.000, nós começaremos aqui a ter prejuízos. Caso chegue a 13.000, teremos $460 de prejuízo. Caso chegue aqui a 12.960 e por aí vai, até que nós sejamos então liquidados aqui nessa operação. Caso você não esteja contente, o Bitcoin comece a se mostrar de forma bem negativa, chegando perto do seu preço aqui de strike, ou seja, de $14.000, você pode simplesmente comprar essa put e sair da sua operação com um lucro ou então um prejuízo. Vai depender da volatilidade do ativo e quanto tempo falta para expiração dessa operação. A mesma coisa aqui para compra. Como vocês podem notar, nós utilizamos bastante margem porque estamos falando de uma operação vendida e de forma alavancada. Eu tenho somente 0,1 Bitcoin, estou vendendo 0,5, alavancado em mais ou menos 5 vezes o que eu tenho. Para compra, a gente pode fazer a mesma coisa, só que estaremos utilizando muito menos margem, porque nós estamos comprando essa opção de compra e, como vocês podem notar, geralmente a margem ela é muito menor, até porque o máximo que pode acontecer é nós perdermos esses $62 aqui e não mais do que isso, até porque é o que nós estamos nos propondo a pagar com o Bitcoin nesse range de preço aqui de $14.000. Então a compra ela costuma ser muito menos arriscada do que a venda, obviamente, e também geralmente o lucro acaba sendo muito maior para quem compra put e compra call. No entanto, aquela operação precisa ir obrigatoriamente a seu favor para que você tenha ganhos aí expressivos. Já o vendedor, o Bitcoin pode até ir contra você, ou seja, o Bitcoin pode chegar a 15.000, 14.500, que ainda assim nós teremos embolsado aí aquele valor que a gente definiu como preço interessante para a venda da put, beleza? Então é basicamente isso, mostrando os exemplos aqui para vocês na prática. Caso a gente queira realizar a operação a limite, clicamos aqui em limite, definimos quanto queremos entrar. Nesse momento estão pagando $80 aqui para uma compra de uma put, então a gente pode colocar aqui mais ou menos $90. Vai, se o Bitcoin já cair um pouquinho, provavelmente nós já seremos executados então, ou então caso eu queira realizar essa operação com mais rapidez, coloco até mesmo os $80 e então esse carinha aqui que está comprando a put por 80 vai realizar a operação de encontro comigo. A gente pode definir aqui $200, quanto você quiser basicamente receber aí nessa operação, e como eu falei, a margem você vai definir quanto você vai utilizar por aqui. Então se eu quero utilizar basicamente somente o que eu tenho, eu coloco 0,1 Bitcoin e vou estar com uma margem sendo utilizada bem menor aí, ou seja, um risco bem mais reduzido. Se eu coloco aqui 0,7, aí eu já vou utilizar bem mais margem, e aí caso o Bitcoin vá contra a minha movimentação, eu vou ter muito mais prejuízo e vou ser liquidado com muito mais facilidade. Então atentem a isso, estejam bem ligados em relação à margem e fiquem ligados também a esses dois numerozinhos aqui. O IM é o seu Initial Margin, ou seja, quanto você tem de margem disponível, e o MM é basicamente a sua Maintenance Margin, quanto você tem ainda até você ser liquidado, ou seja, não deixe essa porcentagem aqui chegar a 100% ou mais do que isso, caso contrário o seu risco será imenso dentro do mercado. A gente vai chegando ao fim desse vídeo de hoje, um vídeo um pouco mais longo. Se você gostou das informações trazidas, deixa o seu like.
like, se inscreva no canal se não for inscrito e, claro, se tiver alguma dúvida relacionada a esse tema, onde muito provavelmente vai surgir dúvidas, nós temos, além de um material mais completo dentro do plano B da Liga, temos também a opção dos comentários aqui embaixo, onde você pode deixar uma eventual dúvida sua e eu vou ter o maior prazer de respondê-lo aqui assim que puder. Vou ficando por aqui, agradeço que você tenha ficado até o fim desse vídeo e te encontro numa próxima.